a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos dar sequência a mais uma etapa da campanha que está sendo feita até segunda-feira, que é intitulada Porque Deus nos prova. Então, para mostrar o que está dentro de nós. Então, se o cristão não passar nas provas, ele morre no deserto. Mas se ele passar, ele entra em Canaã. Então, ninguém está isento de não ser provado. E a palavra, então, Deus mostra que prova o Senhor para mostrar o que somos. A base é Deuteronômio capítulo 8. Então, hoje nós vamos ler mais uma etapa para dar sequência à mensagem, porque ela é um tanto extensa, por isso que vai terminar até na segunda-feira. Então, o texto que vai ser lido está no livro de Êxodo, que vai ser lido nesta noite, no capítulo 15, começando no verso 23, porque Deus nos prova. Então já foram várias mensagens com base em Deuteronômio 8, e a sequência hoje é Êxodo 15, 23. Quem já encontrou, diz graças a Deus. Então vamos ler. As águas amargas tornam-se doces, é o título que vamos ler. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Não há mais água, ou água boa? Então ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um pedaço de lenha, que lançou nas águas, e as águas tornaram doces. E ali lhes deu estatuto e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos teus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardar todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então vieram depois a Elim, e ali havia 12 fontes d'água e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto das águas. Agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então a campanha, ela termina segunda, mas estamos ministrando tudo o que ocorre na vida de um cristão para ele entrar em Canaã, que é Deus nos provar. Então o texto é Deuteronômio 8, que declara que Deus humilhou Israel, fez eles passar fome, sede, humilhou, e eles então foram colocados em prova. Então Deus prova para quê? Para mostrar o que está dentro de nós. Então o inimigo pode atacar, mas derrotamos o inimigo. Pessoas podem atacar, mas vencemos, orando, perdoando. Então o que ocorre quando algo é destruído, ou algo entra em decadência, ou algo se perde? Ou é demônio que está atacando, ou é maldade humana, ou se não é a reprovação da própria pessoa para com Deus. Então quando você vê, não, mas a rede jovem não prosperou, não, mas a rede mulher cresce, não, mas os obreiros não crescem, mas no meu casamento não melhora, não, no meu noivado está em decadência, não, o casamento não foi para frente. Então 3 coisas podem estar ocorrendo: ataque demoníaco, ou a raça adâmica, ou seja, a soberba humana. Então tudo se resolve. Mas caso seja prova de Deus, não tem como resolver, a não ser passar na prova. Então o demônio vence. Raça adâmica vence ela também. Repreende, converte, ora, intercede, a pessoa muda. Mas se é algo que é nosso com Deus, aí não tem jeito. Se não for aprovado, destrói mesmo. Se não for aprovado, acaba. Se não for aprovado, não entra em Canaã. Então veja que a primeira geração de Israel não foi demônios que os derrotou, foram eles mesmos, porque Deus os provou, mas eles agiram contrário à vontade de Deus, e Deus não agradou da maior parte deles, como está na carta aos Coríntios. Então não foi demônio
nem outras nações que os destruíram, mas eles mesmos, porque não passaram na prova de Deus. Então Deus os provou na fome, os humilhou, fez eles passar necessidade, então eles agiram de forma contraditória. Então assim até hoje, ninguém está isento de não passar na prova de Deus. Então ao longo da jornada, Deus vai nos provar para mostrar o que está dentro de nós. O que está dentro de nós? Aquilo que vai ser a nossa reação diante do problema, diante das questões, diante da situação. Então nós temos que saber como que Deus vai nos provando e como sair dela, como ser aprovado. Então já foi ministrado agir como um verme para ser esmagado, passar na decantação do vinho, que é outro processo que vai purificando, pedir para sondar o coração, e antes que tenha uma atitude errada, Deus já iluminar para agir como Deus queria, orar no Espírito. Então isso vai levando a ser aprovado por Deus. Do contrário, pode cair pastor, pode cair obreiro, pode degradar uma família, a pessoa pode sucumbir, uma nação inteira, uma geração inteira pode se perder, porque a primeira geração que saiu do Egito, que era o povo de Deus, morreu no deserto. Entrou a segunda geração, de 21 anos acima, com Josué e Caleb, que demoraram 40 anos, e até aqueles que ficaram no deserto, Deus os provou também. Mas veja bem, Josué e Caleb, com 80 anos, estavam com o vigor de 40, e aqueles que tinham 21 anos, naquela época que entraram em Canaã, então veja bem, somando mais 40 anos, então veja que a média era 60 anos já, a segunda geração e os filhos ou os netos deles que entraram. Mas aquela primeira que saiu do Egito, só Josué e Caleb, por causa de não serem aprovados nas provas de Deus. Então nós temos que estar atento. Decadência ou é demônio, porque a pessoa deu brecha aos demônios, ou é pessoas, mas se interceder por eles, eles vão converter, ou perdoar ou amar. Mas se é prova de Deus, Deus não aceita levar a pessoa adiante se não for aprovado. Então temos que estar atento como que Deus prova. Então veja bem, uma das provas que Deus fez primeiro para Israel, que provou tanto criança, jovens e adultos. É a prova igual para todos. É a prova idêntica para todos, crianças, adolescentes e jovens. É a prova igual, mas de reação diferente de cada um. Então veja bem que Israel chega num oásis, e as águas no oásis, tinha lá as palmeiras, encontraram a lagoa, mas as águas estavam estagnadas. Águas que não tinham como bebê-las, estavam amargas, estagnadas. Então a palavra declara que no momento que eles querem água, todos já murmuram, todo o povo. Então fala povo é toda pessoa, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todas as fases da vida estavam ali. Veja bem, faltou água, então todos murmurou. Então a criancinha de colo, a mãe estava faltando leite, então vai chorar, vai ficar o dia inteiro chorando. O adolescente vai chorar, vai falar, mãe, pai, me dá água, minha boca está seca, e chorando, reclamando que vai morrer. Os adultos desesperados vão reclamar, que miséria de vida, estávamos no Egito, estava melhor lá, tinha água, tinha alhos e bugalho, e Deus nos trouxe aqui para morrer, minha família também, melhor ter voltado para trás, melhor ter ficado lá do que vindo para cá. Veja que a prova é idêntica, mas as reações diferentes. Criancinha chorando o dia inteiro, a mãe desesperada, os adolescentes chorando e com a boca seca e tristes e ali abatidos, e os mais idosos também no mesmo desespero, de reclamar, de murmurar e de desacreditar de Deus. Então esta prova foi dada a Israel e ela se repete hoje da mesma forma. Veja então que o povo murmura e quer esganar Moisés. Então ele ora e Deus fala, jogue um lenho nesta água, vai ficar boa. Aí ele deu estatutos, provou e falou, se cumprir minha palavra, obedecer, viver minha palavra, não serão derrotados. Mas se não viver a minha palavra, vão perecer. Então ali Deus os provou mesmo e deu ordens. Depois vai para outro oásis que Deus os direciona lá, chamada Elim,
que lá havia água já mais ainda em abundância e comida. Mas por que Deus já nos direcionou eles no caminho para aquele oásis que estava ali tão próximo? E se você estudar a geografia bíblica, da região de Mara e para a região de Elim, que havia 12 fontes d'água, 70 palmeiras, distava ali pouco mais de 11 quilômetros. Porque Deus já nos direcionou para lá, onde tinha água boa, palmeiras, comida, mas Deus fez com que eles passassem primeiro no oásis, que estava com água estagnada, morta, e não havia como beber água. Deus não é sábio, Deus não é poderoso, Deus não quer o melhor para nós, porque já não direcionou para a água boa e fez com que eles passassem primeiro naquele local que foi designado Mara, local de águas amargas. É porque Deus nos prova para nós sermos aperfeiçoados e para mostrar o que somos e ser o nosso Redentor. Então, ser Redentor é nos salvar, nos disciplinar, mostrar o que somos, nos educar e nos honrar com bênção. Isso se nós mudarmos. Então veja bem, por que muitas vezes Israel passava sede, até fome? Porque a sede, a fome, é o instinto mais forte, natural do ser humano. Faltou água, faltou alimento, as pessoas desesperam. Por exemplo, se lá na região de Mara aparecesse alguém lá com uma botija de água potável, e para beber, o que poderia ocorrer? Alguém poderia matá-lo, agredi-lo para querer aquela água, alguém poderia querer daquela água para dar para o filho. Então aí mostraria o egoísmo, mostraria a violência. Mas Deus provou, pelo menos só na falta d'água ou na água estagnada para todos. Então crianças chorando, adolescentes desesperados, ou abatido, ou os mais idosos ou mais adultos reclamando que queria voltar já para o Egito, que não valia a pena aquela jornada para servir a Deus. Mas Deus os provou. Para que Deus prova? Para mostrar o que nós somos e nos aperfeiçoar. E se não aperfeiçoar, o sintoma adâmico vai continuar. Esses sintomas, esses desejos, ou esses instintos vão continuar. Por exemplo, a pessoa torna um cristão, ou a família já tem os filhos, crianças, adolescentes, adultos. Deus prova todos nós. Quando fala água, comida, é os instintos, é os bens naturais, é a vida, é a proteção da vida, é os bens, é a satisfação, é o desejo de casamento, de noivado, é o desejo de família, é os instintos naturais. Mas caso não tenha aquilo que quer, caso não está sendo satisfeito, caso não está sendo correspondido, então a tendência é desanimar, reclamar, chorar, desesperar. E aí então é reprovado. Mas Deus manda jogar o lenho lá na água. O lenho representa a cruz. Quer dizer, para vencermos os instintos natural, sempre temos que ver a cruz de Cristo. Cruz quer dizer responsabilidade, viver para Jesus, priorizar a Ele, desprezar a própria vida, desprezar nós mesmos, desprezar o nosso ser e para satisfazer a Deus. Então, quando somos provados, é para mostrar o que somos. Mas para vencer instintos naturais, nós temos que desprezar nós mesmos. E falar, não vou preocupar se vou morrer de fome, de sede, se não vai vir alegria para mim, se não vai vir sustento. Importa que eu vou agradar a Deus. Importa que eu vou satisfazer o Pai. Importa alegrar o coração de Deus e não o meu. Aí você passa na prova e Deus vai te honrar. Então, esse é um dos princípios que a maioria é reprovado. Por quê? Porque a tendência é, quando tudo está bem, aí a pessoa está feliz, alegre. Mas quando Deus prova, quando Deus fala, não tem água nem comida, nada de bom para você, você vai morrer, nada de alegria, você vai sucumbir, nada de satisfação, você não vai ter nada, só esperar em Deus. Aí a pessoa desespera, reclama, blasfema, ou eu quero voltar para o Egito, não vou ficar na igreja, não vale a pena servir a Deus. Chorar, desesperar e reclamar, que luta, que labuta, que sofrimento. E aí a pessoa é reprovada. Murmuraram
contra Deus. Então ninguém está isento de ser provado. Agora a atitude que tem que ser adequada para Deus. Se a atitude for adequada, aí Deus vai mudar a situação. Tanto é que ele muda a situação para aquele momento. Aquelas águas já ficam boas, e eles bebem, aí eles já continuam a jornada, mais 11 quilômetros, já vão para outro oásis de Elim, mais águas puras e boas. E ali Deus nem provou eles, já chegar lá as águas já estavam boas. Mas Deus curou aquelas águas que estavam estagnadas, para eles beber, que eles estavam morrendo de sede. Mas na prova, a maioria murmurou. Da criança, ao adolescente, até o mais idoso, murmuraram e quiseram esganar Moisés, e muitos quiseram voltar para o Egito. Isso é as provas que Deus permite. E essa situação, ninguém está isento dela. E se não for aprovado? A situação é que vai passando e Deus vai repetir a prova. A situação é que vai o tempo passando e a prova vai voltar. Só que o tempo é limitado. A viagem de Israel do Egito a Canaã era um período limitado. Depois a viagem ficou 40 anos rodeando o deserto para entrar em Canaã. Se naquele 40 anos aquela segunda geração não fosse aprovada, não entraria também. Então as provas, elas são limitadas. Chega um momento em que Deus declara: esse eu já aprovei e foi reprovado várias vezes. Este eu já falei e age do mesmo jeito. Então não há como Deus abençoar, morre no deserto. Mas se a pessoa só padece, é prova de Deus, e ele é aprovado, ele será honrado com certeza. Ele prosperará com toda certeza. Então as provas que mais Deus faz com o ser humano e com o cristão é mexer com os instintos natural. É onde mais é a prova que tem reprovação. É os instintos, é o desejo, é a satisfação pessoal, é a proteção de si mesmo, é o desejo pessoal, é a honra própria. É onde mais Deus vai provar. Veja bem, eu não aceito isso, isso eu não concordo, isso não faço. Sempre é estas frases que as pessoas dizem quando estão sendo provados. Ou seja, a insatisfação, a ingratidão ou a declaração de retroagir, de não aceitar, de não querer ou de autodefender. Então tem a criança. Criança não tinha água, a mãe secou o leite. Então a tendência é a criança chorar o dia inteiro. Chorar e chorar para nutrir. Então aquele choro é uma reclamação. Está querendo água, é um instinto natural. O adolescente: pai, minha boca está secando, quero água. E puxa a roupa da mãe, do pai, e fica ali rodeando o pai e a mãe reclamando. Ou seja, nem brinca, nem faz mais atividade, mas fica chorando e ali reclamando. Ou seja, quer o instinto da vida. Para até de brincar quando tem sede, até de comer, para de brincar, porque fica ali confuso, querendo água, a boca seca. E os adolescentes, para os adultos, ainda reclamam que fala: melhor nem ter vindo para cá. É melhor ter morado no Egito até o fim, lá tinha água e comida. Então ainda blasfema da vontade de Deus. Então essa situação ela se repete, como Paulo escreveu aos Coríntios. A maioria foi provado e Deus não se agradou da maior parte deles, e foram perecendo pelo deserto. Então nós temos que saber como vencer os instintos naturais, porque é onde mais se derrota as pessoas, da criança ao mais velho. É a reclamação, o desespero e o desejo de retroagir. É o que aflige a pessoa. Então veja bem, quando a pessoa é provado, ele já procura satisfação pessoal, ele procura o consolo, ele procura algo que lhe alegra. Assim ocorre com o moço, com a moça. Tem algo ruim, tem algo contrário, tem algo que está provando ele. Fala: não, essa igreja não presta, não, esse pastor não presta, não, essa igreja não presta. E procura um local para ver se vai ter conversa, festa, se vai ter alegria, se vai entretenimento, se vai alegrar o coração. Mas não foi aprovado.
vai só postergando a prova, porque não venceu o instinto natural. Então o grande perigo das igrejas é ir postergando a prova de Deus, porque na hora da prova muitas vezes beijinho para cá, abraço para cá, festa para cá, ou muitas vezes conversa, ou muitas vezes alegria humana, para ver se distrai, mas a prova não foi passada, vai continuar o mesmo instinto, lá na frente ocorre o mesmo problema e vai aplicar o mesmo remédio, aí a pessoa vai crescendo, vai virando adulto, e lá na frente vai falar, melhor nem ter servido a Deus, nada dá certo, servir a Deus só luta e batalha. Mas por que a pessoa fala isso? Quando fala que servir a Deus é luta e batalha, porque na realidade não foi aprovado nas anteriores, aí a luta continua, mas se a pessoa for aprovado, a luta vai cessando, porque ele vai sendo aprovado. Então o grande perigo é este, a criança ainda não está aprendendo, mas tem que ser educado na palavra. O adolescente, se ele não aprender rápido, ele vai ficar só na satisfação pessoal, e se ele demorar a ser aprovado, ele vira rebelde, ele vai só querer satisfação pessoal. E o adulto, se não for aprovado, ele desiste das coisas de Deus e morre no deserto. Então nós temos que saber que Deus, ele confronta os instintos naturais de satisfação, de gozo pessoal, de honra humana, de alegria humana. Não que Deus não quer, mas ele quer que dependamos dele dia após dia para sermos aprovados. Então Deus mandou Moisés jogar o lenho naquela água, as águas ficaram boas. O lenho é a cruz de Cristo. A cruz sempre é falada, representa a responsabilidade de Deus acima de tudo, a obra de Deus acima de tudo, o coração de Deus acima de tudo, satisfazer a Deus acima de tudo. É o que Jesus fez, ele veio satisfazer o Pai, então ele tinha que morrer na cruz para cumprir a salvação da humanidade. Então a cruz sempre é focada em satisfazer a Deus acima de tudo. Aí Deus vai honrar. Então na hora que Moisés lança o lenho, Deus dá os estatutos e fala, vos provo, e se me obedecer, não terão sofrimento, terão vitória. E aí Deus os direciona a Elim, que é outro oásis, que ali havia água, mas ali não provou mais, ali já tinha água, alimento, mas eles tiveram que passar em Mara, porque Deus quis mostrar que um grande empecilho para Deus em relação ao seu povo é os instintos caídos naturais, é os instintos da sobrevivência, é os instintos do eu, é os instintos da alegria, é os instintos da satisfação pessoal, é os instintos do desejo de honra, é os instintos de estar sempre satisfeito e os instintos de em todo custo procurar a felicidade. Então as pessoas sempre procuram a alegria, a felicidade, o sorriso, procura a satisfação, procura a paz humana, mas isto sempre vai levar à reprovação, porque não está dependendo de Deus, não está dependendo da alegria de Deus, não está dependendo do sucesso vindo de Deus, não está dependendo da honra vinda de Deus, e por isso que Deus prova. E a maioria dos ministérios fazem de tudo para esquivar das provas de Deus, porque a tendência é sempre fazer os cultos para satisfazer as pessoas, satisfazer os jovens, satisfazer as crianças, satisfazer os adultos, sempre se foca a satisfação pessoal, mas quem vai satisfazer a nós é Deus. Mas na hora que fomos aprovados, na hora que falarmos, ó Pai, mesmo que não tenha água, mesmo que a criança está com sede, o adolescente, mesmo que saímos do Egito, mas podemos morrer aqui, mas morremos crendo no nosso Senhor, que nos salva e é o Deus eterno que cuida de nós. É o que eles tinham que fazer, mas murmuraram e mais valorizaram os instintos naturais, mais valorizaram os instintos humanos, mais valorizaram os instintos deles do que a palavra de Deus. Então você pode notar, por que o ser humano tem tendências de cigarro, de bebida alcoólica, de jogo, de maconha? Porque as pessoas têm tendência de ficar o dia inteiro vendo filme, novela? Porque os adultos têm tendência de ver da vida alheia, principalmente agora. Antes era as coviteiras, eram as murmuradoras, eram as pessoas que espalhavam boato, agora é o site social para todo lado. Por que tem esta falha no caráter humano? Porque a tendência do ser humano sempre é
satisfazer o eu. Por exemplo, a criança nasce com o instinto de sugar o leite da mãe, o colostro, e fica sugando o peito da mãe. Faltou leite, como naquele tempo, faltou água, vai chorar. Quando a criança é desmamada, a tendência é procurar outra coisa para continuar o instinto da sucção. Aí dá biquinho, ou bico, ou a mamadeira. E se esse instinto não for diminuído, a tendência é passar para o cigarro. E o cigarro não satisfaz, vai para o cigarro de maconha. Não satisfaz, vai para as drogas. Então veja, tudo vem lá da raça adâmica caída, os instintos. Porque a pessoa é revoltado, não tem sequência na palavra. Veja bem, um adolescente, ele é provado. Quando lá em Israel foi provado os adolescentes, porque todos foram provados, então faltou água. Então as crianças, 12, 15 anos, final da adolescência, 11, 10 anos, ficaram ali da infância para a adolescência. A tendência é ficar ao lado dos pais, puxando a roupa. Pai, me dá água, pai, dá comida, chorando. Eles não iam brincar, vamos supor que não tinha esporte naquela época. Vamos supor que eles faziam a corrida, ou subir árvore, subir coqueiro, ou pular, ou alguma brincadeira, ou nadar. Mas pararam de tudo, parou as atividades, ficou só chorando e pedindo para o pai e a mãe água. Ou seja, o instinto de querer água e ao lado daquele que é o responsável. O que ocorre hoje quando não depende de Deus? Então a pessoa, quando depende de Deus e ele é jovem, a tendência é ele procurar alguém para ver se ajuda ele. É procurar alguém, não vou ali naquele profeta, não vou ali naquele outro que vai me ajudar, não vou naquele outro ali para me socorrer. E não é aprovado. Por isso que muitas igrejas falam, vamos fazer um evento, vamos fazer muito show, vamos fazer muitas coisas, não vão levantar uma pessoa dogmática para as pessoas espelhar nele. Por isso que tem shows de rock, shows de música sertaneja, por isso que levantam os ídolos e os totem. Quando nós fizemos direito sociológico, então estuda uma matéria que o ser humano procura sempre o totem dele. Totem é um líder, um espelho, já que ele não consegue fazer aquilo que ele quer, ele se espelha naquele outro. Então é o grande perigo hoje nas igrejas, espelhar no moço, na moça, ou espelhar no líder. Por que vocês acham que Lula ganhou a política? Porque o povo falou, não, ele é um pobre, é um funcionário, um siderúrgico, trabalhador. E muitos então falaram, vamos espelhar nele, todo mundo é trabalhador, está pobre, as elites que mandam, vamos pôr um trabalhador agora. Então focaram nele. Veja bem, mas a Bíblia manda focar em Deus, porque senão corre o risco de perecer. Por isso que muitas igrejas acabam. Eu me lembro, teve um pastor chamado Jim Jones, nos Estados Unidos. Então ele era uma pessoa, um pregador mesmo da palavra. Então ele juntava muitos moços e moças, e casais e pessoas, e ele tinha uma lábia muito grande, uma capacidade de liderança muito grande, de dominar as pessoas, porque ele levava a uma lábia, conversava manso, fazia o que as pessoas gostavam, o que os jovens gostavam. Aí ele abriu a igreja nas Goianas. E o que ocorreu? Ele fez uma santa ceia lá e pôs veneno no vinho e matou todo mundo. O maior escândalo que houve já há anos atrás. Por quê? Porque as pessoas espelharam nele. É igual os jovens lá no tempo de Moisés sair do Egito. Os jovens correram para os pais e seguraram as roupas e falaram, pai, quero água, mãe, quero água, vamos morrer de sede. E pedindo para os pais. Os exemplos deles. E os crianças vendo os pais reclamar, é melhor voltar para o Egito, Deus nos trouxe aqui, quem é esse Deus para morrer aqui? As criancinhas de peito choramingando. Deus provou todo mundo, não passou ninguém naquele dia, desde a criança ao mais velho. Deus prova para mostrar o que está dentro de nós. Então veja bem, quando o moço é provado, é para depender de Deus. Porque a tendência é você, quando é provado o moço, a moça, correr atrás do totem.
ou de uma pessoa carismática, ou de uma pessoa que vai socorrê-lo, ou de uma pessoa que vai correspondê-lo. Isso no mundo é focado no mundo artístico, mundo sertanejo, música mundana, nos rock, é a tendência da mocidade, focar em alguém. Isso aí é comprovado pela psiquiatria, estudamos isso muito no direito sociológico sobre os totem. O ser humano procura líderes para se espelhar, porque se cair, cai todo mundo, não cai sozinho. Mas a Bíblia manda focar em Jesus, crer no Senhor. Se você falar, ó Deus, eu estou meio inseguro, não sei o que eu faço, e acho que eu vou andar com aquela pessoa que é mais alegre, mais feliz, aquela pessoa tem boas ideias, mas se cair, cai todo mundo. Mas se a pessoa falar, eu vou focar em Cristo, vou focar no Senhor eterno, aí essa pessoa é aprovada e Deus honra. Veja os adultos, quiseram voltar para o Egito, dúvida. Os adultos, quando são provados, é reclamar, é descontentamento e dúvida, e voltar para o passado, lembrar o passado, aí é derrotado. Mas o que tem que fazer? Senhor, não tem mais passado, vive cada dia como o último. É isso que tem que ser feito. Então, da criança ao adolescente ao adulto, tudo é provado. Deus não isentou ninguém. E se não passar nas provas, você vai continuar com o mesmo ranço, com os mesmos instintos natural. Você pode ver se você está sendo aprovado. Você ainda lembra passado? No casamento, a sua família, acho que não está bem na igreja, e antes estava melhor, sinal que você está reprovado. Mas se você falar, ó Deus, tendo bênção, não tendo, bendito o nome do Senhor, sei que meu Redentor vive. Então você está sendo como um verme, esmagado, Deus vai te honrar. Mas se você reclama, é reprovado. Veja o moço e a moça, não estou satisfeito, não estou alegre, vou para um show, não vou ali para uma casa, não vou ali para o meu parente, não vou no culto não, vou ver filme, não, eu vou procurar alguém para me conversar. Então o instinto natural procura um totem, algo para satisfazer, mas o instinto não foi abolido, ele está lá dentro ainda. Substituiu Cristo por alguma coisa, mesmo na igreja, nada substitui Cristo, nem evento, nem pessoa, nada. Nenhuma pessoa pode substituir Cristo em nós. Temos que sempre falar, Senhor, ainda que tenha tudo para me alegrar, pessoa, conversa, festa, mas a minha alegria tem que ser o Senhor todo dia. Então, quando ocorre assim, esse moço, essa moça, torna usado por Deus, honrado. Mas se ele for levado a totens, ele vai ter tendência do mundanismo, da profanidade e do mal. E por que tem os totem? Então veja bem, totem é influências malignas que o inimigo induz para levantar pessoas, para atrair, para todo mundo cair junto. Isso aí é uma influência demoníaca. Veja Hitler. Hitler era uma pessoa que era um austríaco, soldado lá no Império Húngaro da Alemanha, que estava na Primeira Guerra Mundial como cabo. Depois ele não aceita a invasão da parte do território da Alemanha, ele faz o exército e cria o nazismo e torna um líder. E o que ele pregava na Alemanha? Vamos recuperar o nosso território, que nós somos a nação ariana, somos os mais puros da terra, olhos verdinhos, olhos azuis, cabelos loiros, peles branquinhas, os demais ninguém é parecido com nós, somos os arianos, os principais da terra, vamos defender nós. Aí todo mundo foi se envolvendo com ele. Então o totem, ele aglutina a pessoa, mas é influência demoníaca, ele cria algo para atrair as pessoas, mas não é nada de Deus. E o que levou? Hitler fez uma constituição declarando que era legal matar cigano, matar judeu, e que era legal invadir as nações para purificação da raça. E aí eles iam matar todas as raças que tinham defeito, ia implantar a raça ariana, ou seja, iam matando o ser humano e ia multiplicar só alemães para ter a raça purificada, algo demoníaco. E isso é totem. Então veja que para todo lado é influência demoníaca. Isso pode ocorrer até nas igrejas. O inimigo induzir para separar de Cristo, para
levar a pessoa a viver o instinto natural e não a dependência a Deus. Então isso começa na criança, adolescente, idade adulta. Por isso que a primeira prova que Deus faz com Israel, provou todo, criança, adolescente e adulto. Não poupou ninguém e mexeu no principal, que foi o instinto da vida, água, comida. E em Mara não tinha água, tinha comida. Todo mundo reclamando, criança chorando, adulto querendo voltar atrás, os adolescentes ao redor dos pais reclamando, queremos água, e todo mundo murmurando. Deus os provou. Mas veja que a segunda geração de Israel passou, e foi que entrou em Canaã com Josué e Calebe. Então como que você está passando pelas provas? Como que você está aprovado? Você ainda dá vazão aos instintos natural, ou você depende de Deus? Você procura alguém para se espelhar, ou é Cristo? Veja que Paulo fala, ser meu imitador, mas como eu estou de Cristo. Ele não procurou ninguém para imitar a ele. Ele focava sempre em Cristo. Nunca foi um totem, quer dizer, um modelo ou uma pessoa para aglutinar pessoas em função dele, mas em função de Cristo. Então assim deve ser a igreja. Então Deus não permite que o ser humano viva em instinto natural. O cristão que vai tornando como igreja gloriosa, ele vai ser provado o resto da vida para romper esses instintos. E se não passar, Deus não aceita. Então quando tem decadência ou fracasso, não é demônio muitas vezes. Demônio é porque é macumba, bruxaria, engano, mas repreende e cai por terra. Quando é o homem ou o ser humano, é liberar perdão, misericórdia, quando é ataque humano. Mas quando é prova de Deus, não tem jeito. Ou passo é reprovado. E as provas de Deus, que ele mais prova a igreja, é nos instintos natural. Então o instinto natural, muitas vezes é aflorado no jovem, na criança, no adolescente, no adulto. É onde Deus sempre vai focar. Você pode estar preparado. Seus instintos naturais onde vai ser mais mexido. Mas se você depender de Deus, a vitória vai cumprir com toda certeza. Se você declarar, ó Deus, eu estou desesperado, estou aflito, Senhor, me ajuda, eu quero depender de Ti, Deus vai abençoar com certeza. Mas se você falar, mas eu estou triste, abatido, vou procurar alguém para me alegrar, para me confortar, para me satisfazer, e o instinto continua. Então veja bem que as igrejas muitas vezes estão copiando a satisfação dos instintos naturais para dentro da igreja, através de show, através de eventos, através de movimentos, através de situações que preenchem a satisfação do eu. Por isso que traz shows, eventos e situações. Veja o mundo, vem aqueles cantores famosos que têm talentos, que têm o totem, que tem muita influência até demoníaca, e as pessoas focam nisso para ali satisfação pessoal. Mas se o cristão fizer isso, o instinto continua do mesmo jeito. Mas se a pessoa declarar, ó Deus, eu não quero me satisfazer por alguém, ou por um totem, ou por um evento, quero satisfazer na comunhão com Deus, na intimidade com o Pai. Então veja bem, por isso que o foco é comunhão, é orar, é estar em harmonia com o Pai. Isto que vai vencendo as batalhas, que vai mudando o caráter, que vai passando nas provas, que vai tendo vitória, da criança ao mais velho. Porque diz em Provérbio, ensina a criança os caminhos do Senhor, quando chegar mais adiante, já vai saber o que fazer. Mas se a pessoa já converte adolescente, ou já converte adulto, Deus não isenta das provas anteriores. Todas vão ser feitas da mesma forma, que Deus olha é a idade de conversão. Então se a pessoa converteu, ele vai passar nas provas meio de criança, ele vai ser confrontado mesmo nos instintos. Então temos que estar atento, que Paulo declarou, a carne para nada presta, mas andar no Espírito. E quando você é aprovado, você pode ajudar outras pessoas a ser aprovado. Quando você não está aprovado, você vai continuar nos mesmos instintos e vai dar as mesmas conselhos dos instintos natural. E aí que vem a decadência. Por isso que quando um cai, muitos caem junto. Quando um é derrotado, muitos é derrotado junto. Porque a pessoa espelha nos instintos natural.
é chamado os totem, é chamado os líderes humanos, é chamado as influências demoníacas do homem adâmico que o inimigo pega para causar o dano. Pode ser instinto natural, pode ser talento natural, mas o inimigo pode aproveitar a situação para levar muitos à queda, para levar muitos à destruição. Por isso que Jesus declara, ele chama aquilo que não era. Ele chama aquilo que não é e usa quem não é para que ninguém se glorie diante dele. É o que a palavra declara. Alguém pode falar, mas como que Deus chamou aquela pessoa? Por isso que está escrito. Deus chama geralmente pessoas que não tinham nem chamado e não tinham nem como saber e não tinha chance alguma para ninguém se gloriar diante de Deus. Porque Deus não aceita o ser humano ficar respaldado no caráter humano, na aparência humana, ou no conhecimento humano, ou no plano humano, porque senão leva à derrota de todos. Os grandes líderes mundial que levou milhões à morte, porque eles fizeram planos diabólicos e o povo gostou, satisfez a eles, e aquele instinto de alegria levou eles a acreditar, igual Hitler. Hitler falou, vai ser um país ariano, nação que vai ficar poderosa, todos os alemães serão os donos da terra, seremos a nação mais rica, todos vão se dobrar a nós, e a Alemanha é a nação ariana, é a nação nacionalista, e esse é o único povo que tem uma genética diferente da humanidade, e assim todo mundo acreditou. Então focou o que? O instinto natural, honra, fama, honra humana, riqueza, todo mundo creu, e virou uma bagunça, guerra mundial, e todo mundo caiu daquela Alemanha, ou seja, veio uma derrota e um fracasso para milhões de pessoas, porque sempre que foca em instinto natural é derrota. Sempre nós temos que nos esvaziar, sempre temos que declarar nada sou, depender de Deus, lançar a cruz na água, falar, Senhor, não vou me desesperar por nada, vou depender de Deus, vou esperar em Deus, vou confiar no Pai. Sempre tenha esse foco para Deus te abençoar, porque se não for aprovado, a tendência é só piorando o problema. Instinto natural vai levando ao vício, ao pecado. Do biquinho leva ao cigarro, do cigarro da pinga e assim por diante, se esse instinto não for quebrado. Se não for quebrado, para o vício, vai levar para glutonaria e outras coisas. Sempre é substituído. Se na idade da adolescência não for quebrado a dependência, o que vai ocorrer? Vai ser uma pessoa decepcionado, vai ser uma pessoa que tem tendências de morte, suicídio, de pesar. Então veja que o foco tem que ser sempre o Evangelho. Na igreja está sendo desvirtuado o foco, e aí haverá decadência, destruição, mesmo que fala que está servindo a Deus, porque fugir da prova é postergá-la, quer dizer, ela vai voltar lá na frente, e quanto mais tempo passa, as provas vão se somando, é igual um aluno que vai sendo reprovado numa, duas, três matérias, não sei mais quanto matéria pode levar de um ano para outro, mas vamos supor que levam as 4 dependências de um ano para outro. Vai chegar lá na frente que vai ter tanta dependência, além de fazer o ano, ainda pagar as dependências anterior, e vai ficar sobrecarregado. Vai falar, vou desistir, não vou passar, não vou aguentar, está muito difícil, e larga os estudos. A reprovação leva a isso, a desistência devido à sobrecarga. Então Deus também não vai aprovar ninguém só porque a pessoa fala que crê nele, mas porque é aprovado. Então é necessário saber que Deus prova todos nós para mostrar o que somos e para nos aperfeiçoar, da criança ao mais velho. Então nós vamos orar hoje para que o Espírito Santo nos ajude a combater aos instintos naturais, que muitas vezes são decaídos, que leva muitas vezes ao confronto com Deus, e agir como Deus quer, sempre levar a cruz de Cristo. Senhor, vivo para satisfazer o Pai, minha alegria, meu desejo a Deus, minha satisfação é o Senhor, meu desejo é o Pai, meu gozo é no Senhor, meu gozo e alegria no Espírito Santo. As demais coisas são simplórias e
acréscimo e muitas vezes sem até valor. Se não for aprovado, dificilmente entra em Canaã. Então essa é mais uma etapa da campanha que vai até segunda-feira. Deus nos prova, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar para buscar o Senhor nosso Deus, para clamar ao Senhor nosso Pai. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos hoje prosseguindo a campanha Deuteronômio 8. Deus prova todos nós para mostrar o que está dentro do nosso coração. Deus humilhou Israel com fome, com sede, para mostrar para eles que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. A primeira prova que Israel passou de sair do Egito foi encontrar em Mara águas amargas. Mas ali perto já havia o oásis de Elim, que havia muita água. Mas Deus os provou. E da criança ao mais velho, todos murmuraram, todos desesperaram, todos quiseram retroagir. Quiseram até esganar Moisés. Mas Deus manda lançar o lenho na água, para declarar que tudo se resolve dependendo de Deus. Tudo se resolve satisfazendo a vontade do Pai primeiro, e não os deleites ou o instinto natural humano. E o que mais reprova as pessoas é o instinto natural. Tanto crianças, adolescentes, adultos naquela época foram provados por Deus. E a palavra declara que aquela geração não entrou em Canaã. Não foram à frente, mas os que tiveram com Josué e Caleb entraram. Ó Deus amado, que a igreja esteja atenta, que o que mais o inimigo usa para levar alguém à derrota é insuflar os instintos natural, é apregoar a satisfação pessoal e não satisfação de Deus. Isso leva as pessoas a procurar totens, pessoas carismáticas, ou muitas vezes o que satisfaz o eu, a mente ou a honra humana. Isso vai levar à decadência. Senhor amado, a vida humana é decadente, e a obra de Deus não pode viver no curso natural da vida humana. Temos que viver segundo a palavra de Deus. Tu queres um povo transformado, renovados, aperfeiçoados. Nos ajuda, Pai, a crer em Ti todo dia, a depender de Ti, a esperar em Ti todo momento, todo instante. Confirma, Pai, avivamento sobre a igreja. Que a igreja venha ter, ó Pai, o foco em Cristo. Que ninguém venha viver satisfeito por outra coisa. Porque se for para depender de totem, então é melhor estar no mundo mesmo. Porque aí no mundo tem tantos totem, tantos carismáticos, tantos cheios de dom, tanta tecnologia que atrai multidões para a satisfação do eu, onde a droga, maconha e remédios e tantas opressões sexuais e confusão que leva o mundo a se deleitar. E a igreja não pode depender de totem, mas sim, Senhor, depender de Cristo. Nós não podemos satisfazer o eu pessoal simplesmente. Deus é que tem o melhor para nós. Deus é que tem o suprimento para nós. Deus que tem o melhor para nós em todo momento. E nós não devemos procurar a satisfação própria pessoal, mas sim Deus primeiro. Ele é que vai nos honrar, nos enriquecer e conceder o melhor que temos. Temos que estar sempre dependente dele, porque senão, se um cai, vários caem junto, por causa do totem, por causa do sofisma humano, por causa dos deleites humanos, por causa dos instintos natural, que procura a satisfação pessoal. O homem, a mulher, o ser humano, sempre quer a satisfação naquilo que lhe agrada. E pode ser uma faca de dois gumes, porque pode levar à queda, à destruição e à decepção. Porque nem tudo que é agradável é vontade do Pai. Nem tudo que está satisfazendo o homem é a vontade do Deus vivo. Pode ser uma cilada que levará à destruição. Mas o que satisfaz o ser humano vem só de Deus. Senhor, que sejamos aprovados pelo Senhor. Abençoa mais uma etapa desta campanha, que começou na segunda e vai terminar agora nessa segunda 31. Deus prova o seu povo para nos aperfeiçoar. Vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém
E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus.